Aviso: esse programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Era 29 de agosto de 2022. De manhãzinha, enquanto lia as notícias na internet, me deparei com um caso de agressão numa academia de luxo em São Paulo. Cliquei na hora. Olha, foi num cenário como esse aqui, uma academia de ginástica num shopping de luxo, que um empresário poderoso se tornou alvo de uma investigação. Aqui, ele foi flagrado numa cena em que aparece agredindo uma mulher. A história era a seguinte: um empresário agrediu uma modelo na Boritec, academia que fica no shopping Iguatemi, nos Jardins. Com mensalidades entre R$ 1.300 e R$ 1.600, a academia é frequentada pela alta sociedade paulistana. No site, por exemplo, se vende como um projeto inovador que une sofisticação e conforto a um serviço diferenciado. Os alunos têm acesso a salas de maquiagem, massagem e fisioterapia, além de open bar de isotônicos, bebidas pós-treino e cosméticos diversos. O cenário glamuroso destoava completamente da brutalidade do que tinha sido filmado pelas câmeras de segurança do local. No vídeo, após discutirem verbalmente, um homem alto e musculoso aparece empurrando e puxando os cabelos de uma moça morena, magra e bem menor que ele. Esse não era exatamente o tipo de assunto que eu estava cobrindo no UOL. Naquela época, eu estava completamente imerso na apuração de denúncias de assédio e tortura contra crianças e adolescentes numa comunidade religiosa. Só que 3 coisas sobre esse episódio da academia chamaram muito a minha atenção e me fizeram querer entrar de cabeça nessa história. Primeiro, a violência absurda e injustificada. Segundo, a certeza de impunidade daquele agressor, que não se preocupava em ser flagrado pelas câmeras da academia. E por último, e acima de tudo, o nome completo dele. Mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Quem é Tiago Antônio Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira? Ou Tiago Antônio Fernandes Vieira? Você sabe responder? Acho que no momento é um inimigo público. Talvez um sociopata. Talvez um estuprador. Será mesmo? Eu sabia quem ele era. Ou melhor, eu sabia de onde ele vinha. Não sei se dá para perceber fácil pelo sotaque, mas eu e ele somos pernambucanos. E duvido me mostrarem um pernambucano que nunca tenha ouvido os tais sobrenomes de Tiago. De onde eu venho, Brenan e Fernandes Vieira são praticamente sinônimos de riqueza, patrimônio e tradição. Ambas são consideradas 2 das famílias mais ricas e influentes de todo o Recife, com uma fortuna que ultrapassa a casa dos bilhões. E até aquele dia de agosto, esses nomes costumavam aparecer somente em colunas sociais ou quando eram celebrados por suas contribuições na cultura e na economia da cidade. São famílias distintas, sim, mas acima de tudo são famílias discretas. Só que por causa de Tiago, isso estava prestes a mudar. No fim de julho, o Matheus conseguiu acesso a mais de 6.000 páginas de processos judiciais envolvendo o Brenan. Nesse material tinha boletins de ocorrência, interrogatórios, oitivas com testemunhas e informantes e vários prints de mensagens. E aí a gente passou... Essa é Juliana Sayuri, minha colega e editora, que vai aparecer aqui vez ou outra para me ajudar a contar essa história. Afinal, é com ela que eu assino as reportagens sobre esse caso. Para entender de fato quem era aquele milionário de sobrenome conhecido no Recife, a gente começou a levantar a ficha dele. Não demorou para a gente encontrar relatos de padrões de comportamento agressivo contra pessoas que ele considera de alguma forma inferiores. Com o pouco que a gente tinha até ali, já dava para afirmar que o cara tinha um histórico violento e era chegado numa confusão. E episódios que confirmavam isso com mais convicção logo apareceram. Entre essas mulheres estavam uma suíça, uma russa, uma americana, 2 misses, muitas modelos. Mas nem esses casos preparavam a gente para o que viria a seguir. Um lastro de violência contra mulheres, seguindo um modus operandi muito singular, com armas, câmeras escondidas, agressões e estupro anal.
Logo de cara, percebemos que o desafio ia ser grande. A gente começou a ouvir relatos de casos antigos, alguns até com quase 20 anos, que passaram despercebidos pela justiça e pela imprensa. Além do mais, depois que o caso da academia ganhou repercussão, descobrimos outros processos contra ele. Dava para ter uma ideia do que ele tinha feito contra as vítimas em casos isolados, mas nunca tinha uma história de agressão com começo, meio e fim. Até que depois de quase um ano acompanhando o caso Brenan, ouvindo vítimas, testemunhas e pessoas ligadas a ele, a gente conseguiu acesso a provas e processos com detalhes até então inéditos na imprensa. E nessas mais de 6.000 páginas e mais de 10 horas de áudio, estava o caso de Ká, uma mulher de 39 anos que denunciava Brenan por agressão, estupro e cárcere privado. E por que o caso Ká ficou tão importante pra gente? Porque lendo todo esse material, todas essas milhares de páginas, a gente entendeu que Ká, na verdade, é a chave para entender quem é Brenan. O depoimento dela revelava o passo a passo do modus operandi desse agressor. E Ká, ela foi o calcanhar de Aquiles de Brenan, porque tem raízes em Pernambuco. Brenan pode ter ficado conhecido nacionalmente após o caso Boritec, mas foi com Ká e a história dela que o castelo de cartas de Tiago começou a cair. Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do All Prime. A agressão pública do empresário Tiago Brenan a uma mulher no Academia traz à tona uma cadeia de outros crimes e acusações dos quais ele sempre conseguiu sair ileso. Até onde vai a impunidade de um milionário? Episódio 1. A força de um sobrenome. No dia 2 de setembro de 2021, Ká atendeu uma ligação no celular. Finalmente, né? Do outro lado da linha estava Tiago Brenan. Desculpa. Eu não tô sozinha, então eu não posso ficar falando, não tô sozinha. Ká tinha chegado ao Recife depois de passar 3 dias na casa de Tiago, em São Paulo. Como que você tá? Sério, esse não tá sozinho. Eu tô querendo entender o que há. Me conte. Eu não sei nem o que te falar. Eu acho que eu tô ainda anestesiada com tudo isso. Juro por Deus. Para entender por que ela não queria continuar essa conversa, é preciso primeiro descobrir como a história deles dois começou. Ká é uma produtora de cinema recifense que mora em Miami desde a adolescência. A gente vai chamar ela assim de Ká para preservar sua identidade. Foi de casa, nos Estados Unidos, que ela recebeu a notificação de um tal Tiago Brenan tentando enviar uma DM para ela. Ano passado, ele me abordou no Instagram e no momento eu não sabia quem ele era. Então... Esses áudios que a gente vai ouvir agora são inéditos e exclusivos do UOL. Eles fazem parte da oitiva de Ká ao Ministério Público. Então não dei bola, nem respondi, até ele se apresentar e eu vi o nome, e eu prestar atenção no nome e vi que era a família Brenan. Aí eu falei, quem que deve ser? E ele se apresentou, eu sou o Tiago Brenan, irmão do Brunão, de Tananã. E aí eu comecei a dar abertura para falar com ele no Instagram. Apesar de ter nascido no Recife, depois de ter ido morar fora do país, Ká contou em depoimento que só voltou à cidade natal umas 2 ou 3 vezes. Ela não conhecia Tiago, mas conhecia o restante da família dele. Eu conhecia a família toda dele. Frequentávamos os mesmos lugares, as mesmas academias, mas eu não tinha informação sobre o Tiago, que eu sabia que ele era irmão do Bruno, da Marília, do Zé, e para mim, eles são uma família maravilhosa. Então, eu achava que ele também fosse uma pessoa boa por ser irmão deles, né? Além do sobrenome conhecido, que fez Ká confiar nele, Tiago também tinha uma imagem de bom moço nas redes sociais. Estava sempre acompanhado do filho em viagens e no dia a dia,
Fazia referências a autores como João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna. Era polido, falava outros idiomas, se dedicava aos estudos de violão e bateria, além de praticar com devoção o jiu-jitsu, esporte no qual é faixa preta. É um cidadão que vocês morrem de inveja. A comunidade, então, morre de inveja. Branco, heterossexual, inegociável. Inegociável. Não tem cis é o caralho, rapaz. Entendeu? Armamentista, óbvio. Conservador, sempre. Não gosto de falar direito. Meu termo é conservador. Pela família, pela propriedade privada, pela hierarquia, pela disciplina, pelo respeito ao próximo, pela hombridade, por colocar o homem no seu lugar e a mulher também. Brenan nasceu e cresceu no Recife. É um homem alto, branco, forte, dono de uma fortuna estimada em 300 milhões de reais. Ele tem olhos castanhos miúdos, queixo proeminente e voz grave. Na juventude era visto como um cara bonito, elegante e inteligente. Tiago chegou a cursar Direito na FAAP, em São Paulo, mas não concluiu o curso. Apesar disso, nas redes sociais, dizia ter feito doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele também viajou por mais de 50 países e diz que possui casas na Inglaterra, nos Emirados Árabes e na Rússia, onde morava antes de voltar ao Brasil no início de 2020, durante a pandemia. Nessa época, ele se revezava entre uma mansão que possuía no interior de São Paulo, em Porto Feliz, e um hotel na capital. Tudo dava a entender que Ká estava diante de um cara bacana, e ela resolveu apostar nisso. Então, ali, um cavalheiro, né? Ele é uma pessoa, assim, incrível, aquele homem perfeito. Aí trocamos telefone na mesma época e começamos a conversar por WhatsApp. E comecei a ficar encantada com ele, a gente falando pelo WhatsApp. Ká tinha terminado um namoro longo fazia pouco tempo. Ela é mãe, e ainda que encantada por Brenan, foi cautelosa. Avisou aos amigos mais próximos e ao sócio que estava de papo com ele. Também passou o contato dele para a babá dos seus filhos, com quem ele falava frequentemente via FaceTime e costumava ser sempre muito educado e gentil. O relacionamento ia ganhando contornos de namoro, e naturalmente o desejo de um encontro ao vivo começou a se tornar prioridade. Pensei em visitar os meus pais em Recife, meu pai sofreu um pequeno incidente com o coração, ele estava muito mal. Então, fiquei preocupada com meu pai, então eu já ia visitá-lo. E o Tiago falou, não, então eu te convido para vir para São Paulo antes, passar alguns dias comigo. E eu fui, né? Obviamente, já estava ali encantadíssima pelo Tiago. Tiago fez questão de comprar ele próprio as passagens de Ká. Então, no final de agosto de 2021, um ano antes de eu me deparar com aquela notícia sobre o ataque na academia, Ká embarcou com destino a São Paulo. Ao chegar no aeroporto de Guarulhos, Ká foi recebida por Tiago. E ele não estava sozinho. Assim que eu chego em São Paulo, eram 2 carros. Ele dirigindo um carro, que era uma Porsche, e o motorista, o segurança dele, dirigindo um carro atrás. O segurança é Daniel Cossani, um policial militar que também trabalhava como personal trainer e, segundo algumas vítimas, uma espécie de faz-tudo de Tiago. Inclusive, Daniel atualmente é alvo de sindicância na PM por causa dessa dupla jornada. Na oitiva à justiça, Daniel contou como foi chamado para prestar o serviço de buscar Ká no aeroporto. Ele me pediu apoio para buscá-la, porque ele achou que ela viria com os filhos, né? E estava tudo programado, que eles estavam combinando, né? Segundo ele, que ele ia casar, ele apresentava já apresentava como noiva dele, que ia casar, enfim. E ela tem filhos, e ele falou que os filhos viriam. Então ele pediu meu apoio para que buscassem 2 carros, porque um carro só não ia caber. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com ela, né, na recepção dela aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Mas não foi exatamente a presença de Daniel com Tiago que chamou a atenção de Ká. Assim que ele me abraçou, ele estava armado. E eu lembro que eu comentei com ele, eu falei,
como assim? Por que você tá armado? Daí ele falou assim, porque eu tô aqui no Brasil, eu não me sinto seguro. Eu falei, mas tem segurança atrás de você, por que você tem que estar armado também? Ele, aqui eu só ando armado. Ali achei estranho, mas moro aqui já faz muitos anos, né? Saí do Brasil com 14 anos de idade, e eu sei que o Brasil é perigoso, então até então eu achei estranho, mas deixei de lado. Ela entrou no carro e eles deram partida para Porto Feliz, mais especificamente no Hotel Fazano Boa Vista, um condomínio de casas de campo de luxo onde Tiago morava. Na ida para Porto Feliz, eu estava no carro com ele, e atrás da gente, o motorista dele, segurança, nos seguia, né? E ele dirigia com uma rapidez absurda. Mas assim, ele ia 200 por hora. Ele ia muito rápido no carro. E conversando, eu sentia ali, eu me sentia um pouco, senti medo dele pelo fato de estar correndo muito com o carro e estar sempre falando muito a respeito dele, o quanto dinheiro que ele tem, como ele é influente em São Paulo. E eu perguntava... Pouco mais de 100 quilômetros depois, eles chegaram à casa de Tiago. Na mansão tem pelo menos 3 quartos. O de Brenan, o do filho dele e o quarto de hóspedes, que também é chamado de quarto das meninas, como mais de uma vítima relatou à justiça. Aí chegamos na casa dele, fui super bem recebida por todos eles. Ela pegou minha mala, aí levou para esse quarto, para esse outro quarto. Antes, deixa eu fazer uma observação. Você vai notar que a gente censurou os nomes de algumas pessoas. Elas são vítimas, testemunhas ou informantes nos processos. Só vamos revelar os nomes de pessoas públicas ou de agentes do Estado. Nesse áudio, Ká tá falando de M, funcionária que trabalhava para Tiago fazia muitos anos. Informante em diversos processos nos quais ele é réu, M é citada nos autos como governanta, empregada ou esteticista. Na casa eram frequentes ainda as presenças de seguranças, entre eles o PM paulista Daniel Cossani e da secretária, B, que também aparece nos autos como massagista. A gente tentou o contato com eles por telefone, para checar os seus respectivos casos e pegar o lado deles da história. Mas a resposta de M, numa ligação com Juliana, foi essa aqui. Perdão, seu nome não é... Sim, mas eu não posso conversar com você, não. A senhora não trabalha como governanta na casa de Tiago? Sim, mas eu nunca conversei com você. Eu liguei faz cerca de um mês e meio. A gente conversou rapidinho por telefone, mas acho que você estava ocupada. Será que a gente pode conversar para marcar uma entrevista? Então, não consigo falar agora. Tá certo. A senhora tá em Porto Feliz? Não. Ai, vou ter que desligar aqui meu teclado. Tchau, obrigada. A de B. Alô? Oi, bom dia. Quem fala? Oi, meu nome é Juliana, eu sou jornalista, tudo bem? Bom dia, Juliana. Tô te ligando porque eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre o caso de Tiago Brenan. Eu soube que você... Oi, Juliana, eu vou ficar te devendo. Entendi. Estou trabalhando agora e não dá para eu falar. E acho que vocês deveriam falar com os advogados. E a de Daniel. Alô? Alô, Daniel? Alô? 14 segundos de ligação, mas ele desligou. Os processos aos quais a gente teve acesso têm os nomes de todos esses funcionários. Tem também relatos de que quando levava uma convidada nova para Porto Feliz, Tiago costumava fazer um passeio pela casa. Nessas ocasiões, ele fazia questão de exibir as coleções de obras de arte e de armas de fogo. Ele afirmava que era o maior colecionador de armas táticas do Brasil. Mas com K, ele resolveu fazer diferente. Quando cheguei na casa dele, eu tomei um banho, troquei de roupa e ele me levou para passear no condomínio. Eu não lembro se nós almoçamos antes. Eu acho que nós almoçamos e depois ele
foi dar uma volta no condomínio comigo para mostrar o condomínio. A Fazenda Boa Vista fica a só 1 hora de São Paulo, conta com uma reserva nativa de plantas exóticas, alamedas centenárias e mais de 30 lagos. Vida boa e lazer andam lado a lado aqui na Fazenda Boa Vista, onde, por sinal, você vai encontrar o primeiro hotel fazano de campo e o spa fazano, para você relaxar corpo e mente. Agende sua visita e venha ver isso tudo de perto. Esse é um anúncio imobiliário da Fazenda Boa Vista. Pela descrição, o lugar onde Tiago morava parece um paraíso. A primeira parada do casal, no entanto, não aparece no comercial. Eles foram para o estábulo do condomínio, onde Tiago, que praticava polo e hipismo, mantinha alguns de seus cavalos. A primeira coisa que ele fez, que a mim já me colocou medo, foi quando nós estávamos no carro, tinha um senhor no estábulo cavalgando, e ele simplesmente passou por cima da calçada e entrou no estábulo, onde estava esse senhor e um cavalo. E esse senhor começou a falar assim, Tiago, com muita educação. O cara não gritou com ele. Falou assim, Tiago, rapaz, você não pode fazer isso. Você não pode estar com o carro aqui. Aí o Tiago começou a gritar e xingar esse senhor, falando, quem manda nessa sou eu faço o que eu quiser e você calha a sua boca. Tiago explicou pra cá que o tal senhor era um dos herdeiros do Banco Itaú. Aí ele falou assim pra mim, sabe quem é esse cara? Eu falei, não, é o dono do Itaú. É um bosta, é um merda, morre de medo de mim. A família Setúbal, que é uma das maiores acionistas e já teve alguns de seus membros nos quadros mais altos do Banco Itaú, realmente tem casa no condomínio Boa Vista. Agora, se um deles era o cara vítima das agressões de Tiago, aí é outra história. De qualquer forma, aquela reação truculenta acendeu um alerta em Cá. Aí foi a primeira vez que eu já comecei a sentir medo do Tiago, da forma agressiva. Eu juro pelos meus filhos, o jeito que ele falava com esse cara era algo assim de surreal. A arrogância dele falando com esse senhor. E o senhor super educado, extremamente educado. E o cara não falou mais nada com o Tiago. O cara não xingou ele de volta, não retrucou o Tiago. O cara simplesmente acatou o que o Tiago falou para ele e não falou nada. Antes do caso da agressão na Boritec, nenhum crime supostamente cometido por Tiago tinha sido noticiado na imprensa. E ele sempre fez questão de ressaltar isso, como nesse vídeo publicado em seu extinto canal no YouTube. Tiago era um cidadão sem nenhum antecedente criminal. Nenhuma condenação, nem juizado especial. Nada. Nem em primeiro grau, nada. Às vezes Tiago se refere a si mesmo na terceira pessoa do singular. Nenhum processo em sua história no exterior, onde viveu mais de 25 anos, nenhum processo em sua história no estado de São Paulo, onde passou a maior parte da sua vida adulta. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Ela falou, Neguinho, vou ser sincero, alguém gozou dele, também tá grávida. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pegam a mina força na Itália, só que fazem. Robinho e outros 5 amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia, e o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas. Vou falar a verdade e entregar na mão de Deus, porque não fiz porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai transar, isso aí vai transar. Você pode ouvir essa história completa na 4ª temporada do podcast UOL Sport Histórias, Os Grampos de Robinho. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Sport e em todas as plataformas de podcast. Caralho, esse bagulho você na imprensa vai me fuder aí. Mesmo cismada com o jeito com o qual ele tratou o vizinho, Cá resolveu confiar na versão gentil de Tiago, que tinha conhecido nas últimas semanas pela internet.
Depois do passeio pelo condomínio, os dois foram jantar no Nagayama, restaurante japonês que fica no bairro do Itaim Bibi, acompanhados de uma amiga dele, S. A gente ligou para ela. Alô? Oi, bom dia, por favor. Eu? Oi, meu nome é Juliana, eu sou jornalista do UOL, tudo bem? Tudo bem? Meu colega jornalista Matheus e eu estamos produzindo um podcast sobre o caso Thiago Brenan. Eu entendo que você é amiga dele, é isso? Eu não tenho interesse em falar sobre isso, tá? Eu tô dirigindo também, não tô podendo falar. Tá certo. Em outro momento você aceitaria dar uma entrevista? Não, obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada. No depoimento, Ká também não deu muitos detalhes a respeito do jantar. Só resumiu que foi tudo perfeito no primeiro dia. Na volta para casa, eles fizeram sexo consensual pela primeira vez, segundo Ká. Ainda que na relação dos dois as coisas tenham saído como Ká esperava, era impossível não reparar em outros alertas sobre o comportamento de Thiago, que insistiam em dar as caras. Achei muito estranho o fato dele... Se ele saía do quarto para a sala, ele vai armado. Ele vai no banheiro, ele leva a arma. E todas as vezes que ele ia no banheiro, ele chamava a funcionária dele para estar presente no banheiro com ele. Eu nunca vi algo tão bizarro em minha vida. Ela tem um banquinho de madeira que fica no closet dele, que ela pega esse banquinho, leva no banheiro e fica sentada enquanto ele está no banheiro. Quando saía do banheiro lavado, a arma fica no quarto dele, ao lado da cama dele, ou embaixo da... Minto. A arma sempre fica dentro da gaveta ou no móvel da televisão. Ele colocava a arma dele ali do lado, sempre. A arma também estava por perto no dia seguinte, enquanto tomavam banho, quando Thiago reparou que Ká tinha uma tatuagem na costela. E ele viu que eu tinha 3 letras aqui no meu corpo, né? 3 letras. E perguntou o que é isso. Eu falei, isso aqui são as iniciais do meu namorado, que significa... Então, aí ele falou assim, sério? Ele Eu falei, Qual o problema? Ainda que ele soubesse do antigo relacionamento de Ká, as letras miudinhas tatuadas na pele dela foram motivo para despertar a ira de Thiago. A mulher conta que aquela mesma raiva que viu ele aplicar no senhor, que estava no estábulo do condomínio, agora estava voltada para ela, e numa potência ainda mais elevada. Afinal, ninguém de fora podia ver o que estava acontecendo ali. Ele falou assim, quero ver seu telefone. Eu falei assim, como assim você quer ver meu telefone? Ele me dá seu telefone. Eu falei assim, não vou dar meu telefone pra você, Thiago. Ele falou assim, eu vou te pedir mais uma vez, me dá seu telefone. Ela negou mais uma vez, e ele reagiu. Aí foi quando ele me deu um tapa na cabeça, me empurrou no chão e pegou meu telefone e falou assim, coloca a sua senha. Dei a minha senha para ele, ali eu já estava chorando, apavorada da agressividade dele. A empregada dele chegou no corredor, viu eu chorando, viu ele gritando comigo. Parada ali, ela ficou. Ele entrou no quarto dele e trancou a porta. E eu tentei abrir a porta, falei, Thiago, me dá meu telefone. Eu vou embora daqui agora, você é louco. E eu falava assim, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Eu não acreditei que eu estava vivendo aquilo naquele momento. Ela, inclusive, olhou para mim e ela falou assim, menina, eu estou rezando por você. Eu vi o desespero no rosto dela também. Eu fiquei batendo na porta dele, pedindo para ele abrir a porta, falando que eu queria ir embora, para ele me dar meu telefone. E aí ele saiu com mais raiva ainda, me bateu de novo, me empurrou nesse quarto e me trancou lá dentro. Ká não sabe dizer que horas foi trancada no quarto de hóspedes, mas lembra que ao entrar ali, ainda era dia. Quando Thiago abriu a porta, a tarde desse segundo dia que eles passavam juntos já tinha ido embora. Quando ele chegou no quarto, eu comecei a chorar, com medo dele, e falava assim, o que está acontecendo? Por que você fez isso? E ele começava a falar assim, porque você é um rato. Você é um rato, você é uma puta, você não presta igual com todas as outras mulheres. E os xingamentos começaram ali do nada. Do nada. E eu chorando, eu falava, pelo amor de Deus, me deixa embora, me deixa pra minha casa. E ele falava que não. Aí ele foi me puxando
pro quarto dele. Chegou no quarto dele, aí ele começou a tirar minha roupa. Ele me virou de frente primeiro e começou a falar, pede desculpa. Eu falava assim, pede desculpa do quê? Ele pede desculpa. Do que eu vou te pedir desculpa, Thiago? E ele falava assim, pede desculpa, quem manda nessa porra sou eu. Você é uma puta, você é uma vagabunda. E veio o primeiro tapa na cara. Aí veio o segundo. E ali foram tapas sucessivamente, um atrás do outro. E eu já não sabia mais o que fazer, eu não sabia nem por que eu estava apanhando de alguém. K diz que todos os empregados estavam na casa. Se eles ouviram o que estava acontecendo, não dá para saber. O que ela contou em depoimento é que ninguém ligou para a polícia ou tentou abrir a porta do quarto para tirá-la de lá. Era de pé. Ele tem um móvel assim. Sabe aquele móvel que fica embaixo da televisão? A TV Unit. Ali naquele móvel ele virava ali de costas, segurava e forçava o quarto ali. Então assim, era o ato, virava e era tapa. Era o ato e tapa. Ao mesmo tempo, ele pegava sapato, pegava chinelo para bater. E assim, eu comecei a sangrar. Eu falava assim, eu sou chata, pelo amor de Deus, para. E ele não parava. Depois que ele terminou de fazer o que ele queria, ele me pegou na mão e falou assim, coitadinha de você, né? Olha como você chegou, o brilho que você tinha, olha o que você agora, você não é mais nada, coitadinha de você, mas você merecia, você é um rato. Aí pegou na minha mão, me levou até o banheiro, ainda chamou a empregada pra ver e falava assim, olha a bichinha dela, olha como ela tá aqui, bichinha. Olhava pra ele, olhava pra mim, não falava nada. Essa não foi a primeira acusação de que Thiago Brenan agrediu e estuprou uma mulher na mansão de Porto Feliz. Mas foi a primeira vez que o assunto chegou de fato à justiça. E depois da repercussão do caso da Academia Bodytech, outras mulheres decidiram falar, derrubando a máxima que antes operava por lá. O que acontece em Porto Feliz, fica em Porto Feliz. No próximo episódio de Brenan... Quem era o maior colecionador de armas táticas, o que era de mais moderno, era a minha coleção. Hábito que vem de família, hábito secular. O medo que eu tinha é que ele fosse pegar aquela arma e atirar em mim em qualquer momento. Ele falava que ele tem bastante arma, sem registro, sem número, serial. Quando ele quer finalizar as pessoas na lista negra dele, ele não vai ser descoberto. E antigamente ele falou que fica escondido no hotel dele. Você agora vem aqui pra sala que o fulano de tal tá nos esperando. E pra mim, ele ia fazer uma tatuagem nele, né? Tatuador ali, jamais na minha cabeça imaginei. Ele falou assim, você vai tatuar agora. Você vai tirar isso aí e agora você vai tatuar a minha marca. Você agora é propriedade minha. Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan. A pesquisa e reportagem do podcast foram feitas por mim e por Juliana Sayuri. O roteiro é de Clara Helstab. Montagem de Danilo Correia. Desenho de som de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora de João Pedro Pinheiro com base na obra de Luiz Álvares Pinto. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. O design é de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. Direção de arte, Gisele Pungan e René Cardilho. Coordenação de Juliana Carpanês, Lígia Carriel e Olivia Fraga. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente-geral de reportagens especiais. O projeto também conta com Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou áudios da Record TV,
e do condomínio Fazenda Boa Vista. Uau!